Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje eu queria falar sobre leitura, mais especificamente sobre a relação entre a leitura e a escrita enquanto ofício, e como o autor pode abordar a leitura de uma maneira diferente para, com isso, acabar desenvolvendo as suas técnicas de escrita. Então, antes da gente falar sobre como você pode aprender a ler como um autor e tirar proveito disso, vamos partir do princípio que um autor é alguém que gosta de ler, né? Porque existem muitas pessoas que amam ler, que leem o tempo todo, mas não escrevem porque não tem interesse ou porque não tem vontade, né? Mas o contrário realmente é muito difícil, né, da gente ver, né? É muito difícil a gente ver um autor bom, que trabalhe bastante, que já tem escrito várias histórias e que não tem o hábito de ler, que não gosta de ler. E eu digo muito difícil para ser bonzinho, né? Para não dizer quase impossível. Um autor é, antes de tudo, ou deveria ser, né, uma pessoa apaixonada pelas palavras, né, que encara as palavras como ferramentas para dar origem às histórias que ele quer contar. Da mesma forma que um músico vê as notas musicais, as escalas, como matéria-prima para criar as suas obras, né? Para um autor, na minha opinião, ler não deveria ser um sacrifício, uma tarefa chata, árdua, né, que ele tivesse que cumprir por obrigação. Então eu acho que se você é um autor que não gosta de ler ou não tem o hábito, né, a sua vida já começa um pouco mais difícil, né? Alguns escritores podem até ser mais visuais, né? Podem usar outras fontes para se inspirar em filmes, em músicas mesmo, né? Ou na própria experiência de vida deles. Mas o problema disso é que você vai acabar tendo boas ideias, sim, para trabalhar, mas vai ter um pouco mais de dificuldade para desenvolver essas ideias na forma de uma história, né? Porque sem o contato com a leitura, é complicado aprender a se familiarizar com a linguagem textual, com a estrutura, os diferentes estilos que existem para você contar uma história, as formas de você construir uma passagem, né? A própria expansão do vocabulário, isso tudo vem da leitura. E além disso, o autor acaba perdendo muita conexão com o próprio público, porque você hipoteticamente não gosta de ler, mas está escrevendo um produto, um livro, para agradar alguém que gosta de ler. Então, eu acho que é uma situação um pouco complicada, né? Sendo assim, eu sugiro realmente que o autor se esforce um pouquinho para construir esse hábito, né? De repente começar com histórias curtas, ler um pouquinho por dia, escolher em princípio assuntos e gêneros de interesse. E em último caso, ler pode até mesmo aumentar o seu desejo de escrever, né? O hábito da leitura pode ajudar você a fortalecer a vontade de sentar e tirar suas ideias da cabeça, né? Então, pronto, a gente tira isso do caminho sobre os benefícios que existem em um escritor ser um bom leitor. E agora vamos falar dos autores que amam ler, que já têm o hábito da leitura, né? Se esse é o seu caso, que bom, maravilha, somos dois. E é para você que eu faço a pergunta que motivou esse vídeo, né? Você lê como um autor? Porque existem várias maneiras de ler, existem vários objetivos, né, para isso. Quando a gente está estudando, a gente pode ler um ensaio, por exemplo, sobre literatura para aprender. A gente lê uma matéria em algum lugar para se informar. A gente lê um livro de ficção porque gosta de ler e pronto, né? Porque é prazeroso. E eu não vou entrar aqui nesse vídeo no tanto de coisas que um leitor pode se beneficiar lendo ficção, além do entretenimento, é claro, né? Existe a oportunidade de você vivenciar outros pontos de vista, as reflexões, as discussões, as mudanças que uma obra pode provocar, as jornadas emocionais, né? E quando a gente percorre uma boa história, existem realmente uma série de benefícios. A gente cresce, né, fazendo isso. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Esses benefícios todos você já tem como leitor, né? Essa é a função, é o propósito de uma obra de arte de um jeito ou de outro, né? A questão é que quando a gente escreve, a gente acrescenta mais um modo de leitura a esses que eu já listei, né? Mais uma camada de percepção, né? Que é uma grande responsável pelo nosso progresso, né? Que ajuda a gente a desenvolver o nosso estilo, a aumentar o nosso fôlego para contar uma história, aumenta o nosso conhecimento mesmo, né? Da atividade de escrever. Alguns estudiosos da área chamam essa leitura de leitura analítica. E como é que é isso, né? Como é que a gente pratica e desenvolve a leitura analítica? Antes de tudo, né, é preciso criar e fortalecer o hábito da leitura, como eu disse no início. E feito isso, você acaba criando um segundo hábito, né, que vem em cima do hábito da leitura. Toda vez que você passar por uma experiência significativa dentro de uma história, ou seja, se você se emocionou,
se você refletiu sobre alguma coisa, se teve um momento de conexão com um personagem, se você sentiu medo, alegria. E muito importante, se você leu várias páginas e não conseguiu parar de ler, né, é interessante marcar esse trecho, né, e voltar lá em algum momento posterior, reler esse trecho, para tentar entender como que o autor fez isso, né? Como que ele causou esse efeito em você. A partir de que ponto, né, que ele pegou você, a partir de que ponto aquela técnica que ele usou começou a funcionar, né, em você enquanto leitor. Como exercício, eu acho que é até interessante tentar reescrever esse trecho, né? Aproveitar a estrutura, o esqueleto, e reescrever fazendo pequenas mudanças. Tipo, se a história é uma ficção científica, você muda o cenário, procura escrever como se ela se passasse no Velho Oeste, ou experimentar mudar o gênero dos personagens, né? E com essas pequenas mudanças você vai relendo e vendo se o texto ainda funciona, se ele ainda causa o mesmo efeito em você. E com isso você pode acabar desvendando o segredo do autor ali, o que ele fez que foi tão efetivo, né, no texto dele. E eu acho legal fazer isso com disciplina, claro, como um exercício, mas também com prazer, né? Lembrando que as palavras são a sua ferramenta de trabalho, né? Você está fazendo por gosto, não por obrigação. Falando em palavras, é interessante na leitura analítica prestar atenção na escolha das palavras que o autor usa também para escrever o texto dele, né? De repente foi a escolha de uma determinada palavra que te pegou durante a leitura. E aí eu acho interessante anotar essas palavras, né? Fazer uma listinha e deixar essa listinha de palavras à mão. Quando você for escrever, é claro, você não vai usar nenhum trecho de um autor que você leu, evidentemente, né, no seu trabalho, mas existem palavras poderosas, né? Existem palavras que podem conseguir dizer o que você quer dizer em determinado momento. Então, é interessante ter esse arsenal. Guardar palavras que você gosta, palavras que são efetivas, palavras que dizem muito para você usar em determinadas ocasiões. E outra coisa que eu já disse mais de uma vez em vídeos aqui, mas eu acho que cabe falar novamente, procura ler de tudo, né? Se você escreve história de mistério, não lê só história de mistério, porque isso pode ajudar você a ampliar o seu universo, né? Vai fazer você se distanciar dos clichês do gênero. Então você, lendo gêneros diferentes, você vai aumentar o seu leque de influências e assim fica maior a chance de você fazer uma combinação inusitada, né, de estilos, de gêneros e tudo mais, e acabar escrevendo uma história original. E na leitura analítica não vale ler só livro bom, não, né? História boa de desconstruir, de desmontar, também é aquela história cheia de problema, confusa, com furo de trama, entediante, né? E por aí vai. E nesse caso, a pergunta que você vai fazer é a inversa, né? O que foi que deu errado? Né? Quando foi que o autor me perdeu? O que fez a história ficar chata? Por que eu deixei de me importar com o personagem? Que desfecho melhor eu poderia dar para essa cena ou para essa história em si? Então, o segredo da leitura analítica é você aprender a identificar e mapear o tipo de resposta que um texto gerou em você. Você ficar atento ao modo como você respondeu a uma determinada história. E não só você não precisa ficar restrito ao seu universo, né? Você pode conversar com outras pessoas sobre livros que você e essas pessoas leram, né, em comum, e perguntar do que elas gostaram, do que elas não gostaram, e isso pode te gerar alguns insights interessantes para você trabalhar em cima, né? Se você tiver amigos autores, melhor ainda, porque a conversa vai aprofundar ainda mais. Agora, se você não tem amigos autores ou se você não tem amigos que gostam de ler, existe uma outra estratégia que você pode usar também, que é procurar na internet avaliações de livros que você leu, né? Não resenhas, né? Avaliações, aquelas que os leitores deixam nos sites com as estrelinhas e tudo mais, né? Tem que filtrar muito, né? Porque tem muita avaliação desse tipo sem fundamento nenhum. Mas de repente você está ali garimpando, você acaba achando um leitor que aponta alguma coisa muito especial no livro, seja positivo ou negativo, né? E você pode querer ir lá desconstruir essa coisa para aprender ou como o autor fez ou aprender a não fazer aquilo que o autor colocou no livro dele, né? Aliás, se você quiser, deixa aqui nos comentários um livro ou a passagem de um livro que pegou você de alguma maneira, né? Isso pode acabar sendo útil para alguém que quer começar a fazer uma leitura analítica, pode usar esse seu comentário como ponto de partida para ir atrás, né? Começar a desvendar os segredos dos autores, né? Dito tudo isso, pode ter alguém que pense assim: ah, mas eu quero mesmo relaxar e aproveitar a história que eu estou lendo, eu não quero ficar descobrindo, né, essas coisas, desmontando o livro, a história vai perder a graça, né, vai perder a magia. Bom, quando a gente pega esse hábito, né, da leitura analítica, as coisas realmente mudam, né? Com certeza você já não vai ler mais como um leitor apenas.
mas eu posso dizer que a experiência não fica menos prazerosa, né? Você só vai ampliar a sua maneira de perceber a obra. Você vai aprofundar o seu diálogo com o autor. Uma boa história ainda vai ser capaz de te emocionar e você ali entendendo como o autor fez para conseguir isso, como o autor fez para mexer com você, ainda vai, durante a leitura ali, mandar para ele aquele elogio mental, né? Reconhecendo o quanto que ele é bom. E sim, eu converso mentalmente com os autores enquanto eu estou lendo, e sei de mais gente que faz isso, então eu não estou sozinho nisso não. E novamente, voltando a falar de música, é uma experiência parecida com a de um músico, quando ele vai ver um show, né? O fato dele, de repente, ser capaz de identificar ali as escalas, os acordes que um colega está usando em cima do palco, entender por que, que uma harmonia provoca melancolia, outra provoca tristeza, uma outra provoca conforto no público, não estraga a experiência dele ali na plateia. Pelo contrário, da mesma forma, alguém da área do cinema vai acabar prestando atenção na edição, nos cortes, nos movimentos de câmera, nos enquadramentos, quando estiver ali vendo um filme, e a magia da experiência não vai se perder por causa disso, né? Muita gente fala que a arte é um tipo de mágica, e eu concordo muito com isso. Tanto que eu tenho um universo ficcional inteiro criado a partir dessa premissa. Mas eu acho que no fim das contas, a arte é um tipo especial de mágica, porque ela não perde a graça quando a gente descobre como o artista fez para realizar os truques dele. Então, se você é um autor, experimenta aí fazer a leitura analítica sem medo, que eu acho que a sua relação com as palavras tem grande chance de melhorar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de algum modo. Se você gosta de escrever, não deixe de conferir a nossa série de exercícios de escrita criativa. O link para a terceira temporada está aqui em cima. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.